Então, nas margens do Eufrates, você lê lá na Bíblia. Aqui, ó, 4 anjos estavam preparados para aquela hora. 4 anjos estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Então, quem leu esse livro aqui, O Sagrado Nome de Deus, viu que esse 1/3 morto é 1/3 salvo do outro lado. Diante da comparação Israel, reino luciferiano. No Sagrado Nome de Deus explica direitinho por que 144, por que 72, os números aí de salvos e o porquê dessa quantidade aqui. E fala que o número era de 200 milhões. O número do exército desses 4 anjos, quando soltou para matar 1/3 dos humanos, tá vendo, ó? O número de cavaleiros que compuseram os exércitos é 200 milhões. Eu ouvi o seu número, 200 milhões. Então é muito. Então se você pegar hoje aqui, vamos sair daqui do rabo aqui, lá pro... Aqui. Você pega na margem do rio Eufrates, ele vai soltar 4 demônios, 4 anjos, que o cristão interpreta como anjo caído, porque você vai soltar 4 anjos, e esses 4 anjos, da Bíblia tá anjo. E esses 4 anjos vão destruir 1/3 da terra. Ao mesmo tempo que do outro lado salva 1/3. Né, os 144 mil lá. Envolvendo aquela salvação na época da colheita ali. Que aqui explica certinho no Sagrado Nome de Deus. Então esses 4 anjos são soltos para matar 1/3 da terra. Eles estão nas margens do rio Eufrates. Então anjos que agem como demônios. Na inversão de perspectiva. Ao mesmo tempo que eles estão matando 1/3 da humanidade, 1/3 de Israel está sendo salvo. Pelo outro lado. Né? De eleitos. Então são anjos. Eles estão salvando o povo eleito. Ainda que estejam queimando o degradê ao redor. Porque quando você queima degradê ao redor, você reúne perspectiva. Você enfatiza o degradê central. Você reúne eles em pontos centrais. Então tá morrendo 1/3, né? Para ser salvo do outro lado, a mesma quantidade. Então morre 2/3. Para ser salvo 1/3 do outro lado. Isso aqui o livro Sagrado Nome de Deus explica direitinho. Aí você vê nas margens do rio Eufrates. Como eu falei, o rio Eufrates desce, o rio Tigre aqui desce. A civilização foi criada aqui. Então você poderia imaginar que no fim de outra era, tudo isso que foi a base da civilização, percebe que virou deserto? Como se numa grande guerra tivessem soltado uma grande bomba atômica, nuclear, aqui ó, bem na base da civilização, sem da civilização, em algum momento antes da inversão. E aí tudo virou deserto, ó, não cresce mais vida, ó. Ó, tudo deserto aqui, bem onde mais teve vida. Como assim? Onde mais teve as maiores cidades, as invenções, o centro do mundo, onde tudo que havia de vida. Por que deserto agora? Tudo deserto, ó. Onde pegou o raio da explosão e o lastro do vento químico, ó. Aí você vem aqui, acontece igual. Por que para aqui? Porque se você olha aqui, ó, tira essas toras horrorosas de dentro daqui. Você olha aqui, você vê que essas explosões, ó, vindo daqui, onde poderia ter pego aqui, ó, no centro do mundo, elas espalham em espiral conforme o fluxo, né? A Taurus está movimentando, respirando. Então vai bater nas margens, né? Que sai em si mesmo, ó. Então aí torra a Austrália, ó. Quase toda a Austrália é deserto. Torra o sul da África aqui um pouquinho, né? Torra as margens aqui do continente e torra as margens do nosso também. Quando você pega o nosso, você tem aqui o paredão, a Cordilheira dos Andes. Esse paredão segura os ventos químicos, que deixou o verde salvo aqui, né? Enquanto torra aqui muitas vezes. Aqui tudo falta verde, né? A Cordilheira dos Andes são paredões ali que seguram muito dessa divisão de toros, né? E aqui também, como afunda e volta, Atlântida, a gente usa a tecnologia para fazer a terra preta, a química necessária para desdobrar tudo isso, para ter uma natureza exagerada, para esconder rastros que a gente vai achando depois, né? E que eles teriam usado de forma errada e roubado, conforme roubaram o resto.
Então Atlântida aqui tinha portais que saíam, né? Portais em sentido de conexão vibracional, sintonia. A partir do momento que você domina o quântico, você domina isso. Então tinha vários acessos até Atlântida, esse mundo onde você domina os átomos. E esses acessos confundem as pessoas. Onde é Atlântida? Um registro falou que era ali, que era uma entrada. Outra era ali, outra era ali. Tem uma entrada pro chakra. Então vai ter sempre essa confusão na história, né? Os téritos, eles por enquanto são acumulados, né? Em tempos de crise, você precisa de água, de comida, proteção. Provar que você estava com a gente, ali você tem uma quantia que prova que você está conosco. Tudo que você faz, você ganha térito aqui. Tudo que você ajuda, você ganha térito. E aí você tem poder de coesão, né? E hora ou outra, aí tem coisas que dá pra você comprar em térito, ter desconto com térito. E conforme nossos produtos, nossas empresas vão se destacando, a gente vai tendo mais condição financeira no mundão, a gente vai convertendo em térito, vendendo coisas em téritos. E aí vai valorizar o térito, né? Vai ficar mais caro. Porque vai ter mais coisa pra comprar com ele. Mais gente quer ele. Aí, em vez de você entregar um, você pede 2. Ó, eu te dou 10 térito por R$1. Agora todo mundo quer térito, então só te dou 5. Só te dou 4, só te dou 3, só te dou meio. E aí sobe o valor naturalmente. Então por isso que eu não libero comprar tudo em térito, senão o valor vai subir muito rápido. E eu deixo para tempos de crise para poder ser realmente útil. E não funcionar só por ego, nem nada. Batizei um neologismo, fez o registro, não tô não. Mas porque tem tudo a ver. Boa, Noel. Então, onde eu tava mesmo? Ah, tá. Então, aí você vê aqui que você tem toda essa defesa, você tem toda essa queimação vibracional ali. Aí aqui a gente desdobra, né, para esconder as coisas com a tecnologia, tudo. Você vai encontrando aqui, tem vários componentes químicos modernos, né? Para você fazer o ouro monatômico, até citado no Salomão, a gente já estudou sobre isso, né? O ouro para fazer a terra preta, todo esse desdobramento aqui. Por isso a gente tem a maior fauna do mundo, a maior flora do mundo, a maior reserva de água doce do mundo. Aqui é a arca divina de Deus que a gente criou com tecnologia, que é o conhecimento dos átomos, que é o conhecimento dos... A tecnologia não é um avanço humano. Não, somos nós alcançando a simetria eterna. Então a IA não é inteligência artificial, é só inteligência. Inteligência é inteligência, comparação de perspectiva. Se você consegue usar, criar um mecanismo de alcançar aquilo, não é que é artificial. Inteligência é inteligência. Agora, quanto mais parâmetros aquilo reúne, mais inteligente é. Aí você começa a chamar de natural. Por conta da grande desenvoltura que a inteligência no ápice tem, que é o DNA, que é a natureza. É uma inteligência. É o ápice da tecnologia. A gente só está chegando, voltando. O DNA nunca sumiu daqui. A tecnologia máxima de informação, cognição, memória nunca sumiu. O homem está aqui. A máquina mor, suprema. A gente só está chegando de novo. Então, sobre o sol da meia-noite, você tem que lembrar que um lado é o outro, em termos de perspectiva, entende? Então, toda aquela velocidade que está sendo captada aqui está muito mais rápido que o centro. Então, o sol que é visto aqui, imagina essa seta indo para cá, ó. Ela sai onde? Sai aqui, ó. O sol que é visto aqui também, em termos toroidais. E para explicar em fórmula, teria que acompanhar a alta velocidade relativa que ele está na margem, diante do que ele estaria se fosse no meio. Isso a ciência sabe, né? Que a velocidade aqui na margem vai estar muito maior. Então, aí voltando. Nas margens do rio Eufrates, como vocês viram aqui, solta quatro anjos. Então a civilização começou aqui, conforme a gente estava falando. Aqui onde hoje é o Iraque. Inclusive a cidade de Uruk, né? Aí você vai ver Ur, Tchaea, Enki. O azul, o vermelho, todo aquele desdobramento. Anu, que é o céu, né? Anunnaki é os que vem do céu. Que já é aquela conexão quântica aqui no recomeço do mundo. Com a Atlântida lá do outro lado, com a tecnologia. Então a gente vai entender isso. No recomeço dos homens, quando o Éden ali,
o Éden se torna uma prisão, o começo do mundo se torna uma prisão. Você tem rebeldia, aquela tentativa de criar um reino para não se perder mais no abstrato. Então você vai ter o desdobramento de Nimrod, o primeiro grande rei, o desdobramento de grandes da Torre de Babel, né? Então toda aquela luta que a gente estudou aí no livro Cristo é Lúcifer e no Sagrado Nome de Deus, além do próprio livro Lúcifer, né? Acontece aqui, no centro disso tudo, entre o Tigre e o Eufrates, 2 rios, 2 retas, 2 raios, certo? Conectando aqui o centro. Então você tem aqui a espiral, você sabe que vai em espiral, né? Então conectando o centro, 2 retas conectando o centro à margem. Então esses 2 rios, eles descem relativamente do centro para a margem. O Nilo, não, ele vem de 2 rios, ó o contraste. Então você vê, começou a se, presta atenção, isso aqui devia estar sendo para membro, né? Depois eu privo qualquer coisa. É que faz tempo que eu não apareço, aí eu tô... Também quem não é pra entender, não entende. Então esses 2 rios que descem do centro da Taurus para a margem, aqui no Egito, que vem depois, certo? Para quem lê o livro Cristo é Lúcifer, sabe a ordem, já estudou com a gente aí, o Sagrado Nome de Deus também. Você sabe a ordem. Você vê aqui que é o contrário. Daqui desse verde da África, você vai ver 2 rios. Lembra lá, o Eufrates e o Tigre descendo do meio para a margem. Daqui no Nilo acontece o contrário. Vem 2 rios. Aí você vai ter... É só você seguir o Nilo aqui, ó, que você vai ver ele se dividir em 2. Aí vai ter o Nilo branco e o Nilo azul, ó. Esse é o Nilo branco, tá vendo, ó? Nasce lá na África, ó, lá... Aí tá vindo ao contrário, entende? Que enquanto esses rios do norte descem pro sul, Tigre e Eufrates, esse vem do quântico aqui, do abstrato, da margem. Então nasce aqui e volta. Então ele nasce no o Nilo branco e o Nilo azul. Então cadê? Vamos procurar aqui. Esse é o Nilo branco. Deixa eu ver se esse já é o Nilo azul. Esse é o Nilo azul, tá vendo? Ó? Nilo azul. Então você tem o Nilo branco e o Nilo azul. Tá vendo aqui? Ó, Nilo branco, Nilo azul nasce aqui, ó. Ó que água bonita, ó. Ó. Ó o Nilo azul, ó. Ó como vai longe, ó. Ó, Nilo azul ainda, ó. Ó como ele abstrai, vai pra todo lado. Desceu aqui, foi pra lá, ó. Ó onde a gente tá aqui, ó. Ó, já na Etiópia, ó. Ó. Então Nilo, ele vem daqui e vai ao contrário. Nilo azul e o Nilo branco aqui do outro lado, ó. Né? Nilo branco aqui. Acompanhamos o Nilo azul aqui. Nilo branco aqui, ó. Nilo branco. Então até onde ele vai o Nilo branco, ó. Ó. Desagam vários rios, abstrai, ó. Ó. Ó onde a gente tá, ó. Vai pro Verdão aqui. Né? Que já veio do Quântico, já não dá pra você rastrear. Nilo azul, Nilo branco se conecta no Nilo do Egito. O famoso Nilo do Egito aqui, ó. Nilo azul, Nilo branco. Vai conectar aqui. Tá vendo? Aqui Nilo branco, Nilo azul. Como veias. Nilo azul aqui, Nilo branco aqui, ó. Como veias, eles se conectam, viram o Nilo do Egito. Subindo. Subindo, né? Ao contrário. Então aqui o Nilo. Então aqui era chamado de Alto Egito por isso. Por que acontece ao contrário? Aqui são montanhas, aqui está mais alto, né? Então vai descendo e ele deságua lá no Mediterrâneo. Certo? Então você vê, ao contrário do fluxo de onde começou, aqui voltando, o Egito é importante, né? Tem uma conexão. Os deuses desdobram toda a guerra, acabam vindo para cá. Aí Grécia, aí Roma, aí todo o processo que vocês... Pérsia, Grécia, Roma. Isso a gente estudou várias vezes, né? Você vai ter Ciro II, Alexandre. Alexandre, inclusive, criou Alexandria aqui, que é bem na ponta do rio Nilo. Alexandria fazia conexão com outro mundo lógico ali, a Grécia aqui em cima, né?
Tá aqui até hoje Alexandria, que Alexandre criou. Alexandre libertou Israel, poupou Israel, mesmo Israel tendo sido traíra com ele. Ele criou aqui. Então, bem no começo de Alexandria, você tem aqui o Nilo. Você vê aqui todo o desdobramento desses dois lados do Nilo. Então o que acontece? O que é importante lembrar aqui? Onde ele começou? Por aqui você vai ter o lado dos mortos no Nilo. Tá? Desse lado aqui é o lado dos mortos. Na época que Israel estava lá, a época do Antigo Egito. Então aqui você vai ter as pirâmides. Você vai ver que as pirâmides vai estar desse lado aqui do Nilo. Vai estar aqui mais pra cima, provavelmente. Giza aqui, ó. Você vê, Alexandria bem na base das pirâmides aqui, que foi expandindo, né? Mas em termos de toros, aqui era o foco, né? E por que as pirâmides estão aqui, ó, do lado de cá, né? Aqui, ó. Queops, Quefreme e Querinos. Aqui era o lado dos mortos, desse lado do Nilo. Então as tumbas, as pirâmides, tudo isso ia estar desse lado aqui do Nilo. Do lado esquerdo do Nilo, porque você olha diante de onde nasceu. Então o lado direito está lá. Então aqui estão os templos dos vivos, né? O mundo dos vivos acontecia desse lado do Nilo.